Olá, querido amigo, olá, querido candidato que está se preparando aí para ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E mais uma vez, eu, professor Marco Antônio, estou aqui para ajudá-lo na sua preparação para que você realmente alcance a tão almejada, a tão sonhada vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos tratar para você sobre o assento, a utilização ou não do assento indicativo de crase. Vamos mostrar para você o que é crase e quando se deve usar, então, o acento indicativo desse fenômeno que ocorre na língua portuguesa. Mas antes de começar a explicação e a resolução de 5 questões, eu vou pedir a você, se você não fez isso ainda, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe ali o seu like, o seu gostei, para que o canal se fortaleça, para que o canal cresça e dessa forma você estará ajudando o professor também a levar essas informações a um número maior de pessoas, beleza? Então eu conto com a sua ajuda. Afinal de contas, estou aqui para ajudá-lo e peço a sua ajuda também. Beleza? Vamos lá? Para a gente começar então a falar sobre a utilização do acento indicativo de crase, é necessário eu dizer a você que para que ocorra a crase tem que haver um termo regente, ou seja, um verbo ou nome que exigirá um complemento regido da preposição a. E tem que haver também um termo regido, né, que é o termo que completa o sentido do termo regente, e esse termo regido ele vai admitir a anteposição do artigo definido feminino a, tá? Ou, né, caso esteja no plural, as. Beleza? Então, sempre haverá um verbo ou um nome que vai exigir a regência da preposição a, e haverá também, né, um nome, ok? Normalmente esse nome ele vai ser um substantivo do gênero feminino que vai aceitar a anteposição do artigo definido feminino a ou, se estiver no plural, né, o as. Então, na verdade, eu faço a utilização do acento indicativo de crase, como vocês estão percebendo aqui, quando há a fusão da preposição, que é exigida pelo termo regente, mais o a, né, artigo, que é exigido pelo termo regido. Então, na verdade, o acento indicativo de crase, ele mostra que há a fusão de dois as, o a preposição mais o a artigo. Então, quando há essa fusão, nós dizemos que ocorreu o quê? A crase, um fenômeno existente na língua portuguesa. Então, você, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal, tire da ideia de que crase é este acento aqui, esse acento agudo. Na verdade, crase é a união desses dois as, do a preposição mais o a artigo. A preposição que é exigido por um verbo ou por um nome, ok? Então, o verbo ou o nome ele é regido pela preposição a, e o termo regido, né, que vai ser aí um substantivo do gênero feminino, que vai completar o sentido do termo regente, vai aceitar aí a anteposição do artigo definido feminino a. Maravilha? E para isso eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Eu digo, é preciso comparecer à clínica. Então eu tenho aqui um verbo, ó, o verbo comparecer, que é o termo regente, e ele é regido pela preposição a, porque quem comparece, comparece a algum lugar. Ok? Compareceu onde? A clínica, ok? Clínica. Clínica aqui é um substantivo do gênero feminino, ok? E por isso, né, ele é o termo aqui regido, ele aceita, ele admite a anteposição do artigo definido feminino a. Então, neste caso aqui, deve ser usado o acento indicativo de crase, porque houve a fusão do a preposição, exigido aí, é claro, pelo termo regente, com a artigo, ok? Que é anteposto ao substantivo do gênero feminino clínica, ok? Faltou um acento aqui, tá? Mas sem problemas por aqui, ok? Então, é preciso comparecer à clínica, ok? Clínica, substantivo do gênero feminino. Olha o artigo feminino aqui, né? Que se uniu à preposição a, exigida pelo verbo comparecer, ok? Eu digo, o bebê tem alergia à lactose. Então, aqui eu tenho como termo regente uma palavra, um nome, né, um substantivo, a alergia. Quem tem alergia a alguma coisa. A quê? A lactose. Então, o nome alergia, o substantivo alergia, ele é regido pela preposição a, ok? E lactose,
que é um substantivo do gênero feminino, ele pede também a anteposição do artigo definido feminino a. Então, há a fusão dos dois as, do a, preposição, mais o a, artigo, né, o a, preposição, exigido pelo termo regente, e o a, artigo, exigido pelo termo regido, lactose. Beleza? Então, aqui neste caso, a utilização do acento indicativo de crase está correto. Maravilha? Então, para que haja, né, a necessidade da utilização do acento indicativo de crase, ok? Tem que haver a crase. E o que é a crase? É a fusão do a, preposição, com o a, artigo. Beleza? Então vamos lá, brincando com você agora, né? A gente vai resolver algumas questões. Para isso, né, eu trago para você mais uma vez para frisar aí, ó, o a preposição mais o a artigo, quando há fusão, né, eu tenho que fazer o uso do acento indicativo de crase. E para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui 10 mandamentos da utilização ou não, né, do acento indicativo de crase. A pessoa colocou aqui, né, postou essa foto na internet. 10 mandamentos da crase, né? Então vamos lá. Diante de pronome, crase passa fome. Eu não faço o uso do acento indicativo de crase diante de pronome, com exceção, né, pronomes pessoais, dona, senhora e senhorita. Aí é uma exceção. E também, né, é facultativo a utilização do acento indicativo de crase diante de pronomes possessivos, né, como sua, minha e tal. Então aí foge a regra, mas na verdade, assim, diante de pronome, crase passa fome. Esses dois casos que eu citei são exceções. Diante de masculino, ou seja, diante do substantivo masculino, crase é pepino, ou seja, não deve ser utilizado, a não ser, né, quando aparecer ali, a gente vai brincar, né, a moda D, a expressão a moda D. Por exemplo, ele joga a Neymar. Então, Neymar é um nome, é um substantivo do gênero masculino, ok? E por que vai ali, é realizado a utilização do acento indicativo de crase? Ele joga a Neymar, porque na verdade é a moda Neymar, a mesma maneira como Neymar joga. Só nesse caso que é a exceção. Então, normalmente, diante de substantivo do gênero masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Não se deve utilizar crase diante de verbos. E são os verbos que denotam ação. Então, eu tenho lá um verbo, antes dele, aquele a que aparece, é uma preposição, ok? E, portanto, se é uma preposição, depois da preposição vem um verbo, o verbo não aceita a anteposição do artigo definido feminino a, consequentemente, não vai ocorrer crase. Palavras repetidas, crase proibidas. Então, eu tenho, o policial ficou cara a cara com o ladrão. Ok? Esse a que aparece entre as duas palavras cara, na verdade é uma preposição. Não há fusão ali do artigo feminino a com a preposição. Portanto, não ocorre crase. Ali é apenas a preposição. Então, diante de palavras repetidas, crases são proibidas. Ou seja, não ocorre crase. Vai ocorrer crase quando ocorrer a fusão do a, né, preposição, mais o primeiro a do pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Então, fiz referência àquele homem, àquele. Então, eu tenho, fiz referência a quem? Àquele homem. Então, vai haver a fusão do a preposição, ok? Porque quem faz referência a alguma coisa, né? Só que neste caso aqui, não vai ser o artigo, mas vai ser o a que inicia o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo. Então, a mais aquele, crase nele, tá? Preste atenção agora com verbos que dão ideia de movimento. Eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, eu digo assim, vou a Roma. Vim de Roma. Então é óbvio, se eu voltei de, crase para quê? Vou à Bahia. Voltei da Bahia. Ok? Então, se eu voltei da, é crase a. Então, quando eu digo vou à Bahia, eu tenho que fazer o acento, né? Eu tenho que fazer a utilização, melhor dizendo, do acento indicativo de crase. Por quê? Quem vai a algum lugar, que é a preposição, ó, né? Foi aonde? A Bahia. Então, substantivo
feminino, né, Bahia, aceita a anteposição do artigo definido feminino, por isso que vou a Bahia ocorre crase. Agora, vou a Salvador, vim de Salvador. Então a palavra Salvador, ela não aceita a anteposição do artigo a, né, o artigo definido a, ok? Apesar do verbo ir aqui, né, vou a Salvador, aceitar aí, né, ser regido, melhor dizendo, pela preposição a. Então, preste atenção. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Beleza? Diante de cardinal, ou seja, de números cardinais, 1, 2, 3, 4, 1000, 1002, 2010, não interessa. Crase faz mal, ok? Então, diante de números cardinais, eu não faço uso do acento indicativo de crase, porque não ocorre crase. Quando for hora, crase sem demora. Então, normalmente, diante de números de horas, ok? Vai ocorrer crase. Então, cheguei a 1 hora. Beleza? Cheguei a 1 hora. Cheguei ao meio-dia. Então, quando você trocar o número de horas pela expressão meio-dia e der ao, ocorrerá crase. Então, cheguei às 3 horas. Cheguei ao meio-dia. Ok? Então, normalmente, diante de números de horas, se você trocar o número de horas pela expressão meio-dia e der a expressão aí ao, ocorrerá a crase. Agora, estou aqui desde as 13 horas. Estou aqui desde o meio-dia. Então percebam que não deu aí a expressão ao, ok? Então neste caso não ocorre crase. Então fique esperto, tá? Então diante de número de horas, troque o número de horas pela expressão meio-dia. Se deu ao meio-dia, ocorrerá a crase. Caso contrário, né, não ocorrerá a crase, portanto, não é preciso fazer a utilização do acento indicativo de crase. Beleza? Palavra determinada, crase liberada. Então eu digo aí diante da palavra casa, né? Fui à casa buscar remédio, ok? Que casa? Né? Essa casa não está determinada. Agora, fui à casa de meus pais. Ok? Então a palavra casa, ela foi determinada, não é uma casa qualquer, é a casa dos meus pais. Então, neste caso aí, ocorrerá, né, a crase e será preciso, portanto, fazer o uso do acento indicativo de crase. Sendo a moda de, eu falei lá em cima, né? Crase vai vencer, ou seja, deve ser. Ele se veste a Luís XV. Ele se veste à moda de Luís XV. Ele escreve a Machado de Assis. Ele escreve a moda de Machado de Assis, ou a mesma maneira como Machado de Assis escrevia. Então, apesar de Neymar, Luís XV, Machado de Assis ser nomes do gênero masculino, né, só que denota aí a expressão a moda de. Neste caso, mesmo que seja diante de um substantivo do gênero masculino, eu vou utilizar o acento indicativo de crase. Neste caso aí é uma exceção. Neste caso aqui, adverbial, né? Feminina em locução, manda crase, meu irmão. Então, lembra lá das locuções adverbiais. À tarde, à noite, à pressa. Você que vai entrar na polícia militar aí, né? Você vai falar assim, olha, o policial saiu à paisana, ou seja, né? A maneira como ele saiu é uma locução adverbial. O modo como ele saiu à paisana, ou seja, em trajes civis. Ele não saiu fardado, evidentemente. Então, diante das locuções adverbiais, né, femininas, das locuções adverbiais femininas, você deve fazer o uso do acento indicativo de crase. Então, à tarde, à noite, a paisana, aí tem as locuções conjuntivas ainda, à medida que, né? Então, normalmente, diante desse tipo de locução, das locuções adverbiais e as locuções conjuntivas femininas, manda crase, meu irmão, conforme está bem indicado aqui. Maravilha? Então, feita essa explicação, vamos começar então a resolver a primeira das 5 questões que eu trouxe para você para nós brincarmos aqui. Então, a primeira questão, ela vem da prova de 2014, né? Questões, é claro, de língua portuguesa. Ela diz assim: assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir no que se refere ao emprego do acento indicativo de crase. Então, nós vamos colocar o acento indicativo de crase desde que haja crase, ou seja, a fusão do a, preposição,
com o a artigo, ou seja, vai ficar dessa forma aqui. Então vamos lá na alternativa alfa. Ó, a este café da manhã, ou melhor, Garfield gostaria de voltar a este café da manhã em que comera donuts, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o a sendo acentuado, ou seja, ao acento indicativo de crase. Mas ocorre crase? Não, porque eu tenho este aqui, é um pronome demonstrativo. Diante de pronome, crase passa fome. Então, a alternativa A está correta, ok? Está correta porque aqui, ó, o pronome este não aceita a anteposição do artigo definido feminino a, e na verdade, Garfield gostaria de voltar a. Este a aqui é apenas a preposição, ok? Então, não há aí a ocorrência de crase. E eu já dei um clique aqui, vocês perceberam a indicação de que a alternativa C está correta. Então, vamos analisá-la para você e mostrar o porquê dela estar correta. Garfield gostaria de voltar à situação mais recente em que comera donuts, né? Então vamos lá. Garfield gostaria de voltar, né? Gostaria de voltar aonde ou a quê? Então percebam aqui que o verbo gostar, né? Ó, gostaria de voltar a, né, algum lugar ou a uma situação. Então o termo regente aqui ele pede, né, a regência da preposição a, né? Voltar a quê? A situação mais recente. Então eu tenho aqui a palavrinha situação, é um substantivo do gênero feminino, ok? Aceita a anteposição do artigo definido feminino a, portanto aqui há a fusão, né, a união do a preposição do termo regente aqui, voltar, com o a artigo do termo regido, que é a palavrinha situação, portanto aqui houve a fusão, houve crase, portanto eu devo fazer o uso do acento indicativo de crase. Maravilha? Tá? Então, vocês perceberam aí que a alternativa C está correta, enquanto que a A está incorreta, conforme eu falei, está incorreta também a alternativa B. Vamos analisar. Ó, Garfield gostaria de voltar a uma refeição matinal em que comera donuts, né? Então eu tenho aqui, né, o artigo indefinido uma, ok? Tá? Então o artigo, se eu já estou fazendo uso do artigo aqui, por que eu vou fazer o uso do artigo feminino a aqui também novamente, né? Então, na verdade, eu usei uma. Tá? Então, este a que aparece aqui é apenas a preposição, não há fusão dos dois as, não deve ser utilizado o acento indicativo de crase. Garfield gostaria de voltar a certo momento em que comera donuts, né? Então, aqui também, este a é apenas uma preposição, ok? A palavrinha certo aqui, ó, ela não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Se ela não aceita, não há fusão, né, dos dois as aqui, portanto não ocorre crase da mesma forma que aqui, né? Garfield gostaria de voltar a alguma ocasião em que comera donuts, ou seja, aqui eu tenho um pronome, né, um pronome alguma, né, um pronome indefinido. Tá? Então, neste caso aqui, o pronome alguma também não aceita que venha antes dele. É claro, o artigo definido feminino a, portanto, não há a fusão dos dois as, portanto, a utilização do acento indicativo de crase aqui, nesta ocasião, está incorreta. Maravilha? Vamos para outra questão. Essa questão ela caiu na prova de 2015. 2015. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente, ok? Então, deve ocorrer a crase, né, para que o acento seja utilizado corretamente. Então, vamos analisar aqui a alternativa A, que diz assim: o texto faz referência à importância da eliminação dos focos de acúmulo de água, ok? Então, vamos lá. O texto faz referência. Lembra quando eu falei para você que tem um termo regente e o termo regido, né? Então, ó, o texto faz referência. Quem faz referência a alguma coisa. Então, ó, a alguma coisa. Olha o a preposição aparecendo aí, ok? Então, o termo regente, ele aceita, né? A regência dele é feita pela preposição a. Então, o texto faz referência a quê? A importância. Então, eu tenho aqui, né, a palavrinha importância, que é um substantivo do gênero feminino,
tá? E importância, portanto, aceita a anteposição do artigo definido feminino a, portanto, aí a fusão dos dois as, portanto, neste ponto aqui ocorre a crase, né? A regência, o texto faz referência à importância. Quem faz referência a alguma coisa. A quê? A importância. Então, o termo regido aceita o artigo a, e o termo regente exige, né, a preposição a união dos dois as, conforme eu indiquei no slide passado, portanto, a alternativa A está correta. O acento indicativo de crase está empregado corretamente, porque neste caso aqui ocorre a crase. Agora vamos analisar as outras alternativas e mostrar para você o porquê, né, de se estar equivocado aí a utilização do acento indicativo de crase nas demais alternativas. Eu digo aqui, o texto alerta para a necessidade de se eliminarem os focos de acúmulo de água. Então, ó, o texto alerta. Alerta para quê? Então, aqui, né, o termo regente, né, o verbo alertar, ele pede a regência da preposição para. Ok? Então, se eu estou usando a preposição para, eu não faço uso da preposição a. Portanto, este a que aparece aqui é apenas o artigo definido feminino a, que acompanha o substantivo do gênero feminino necessidade. Então, a necessidade, ok? Então, neste caso aqui, não há fusão, não há união do a preposição, porque aqui eu usei para, com o a artigo. Na verdade, esse a aqui é apenas o artigo definido feminino a. Portanto, a alternativa B está incorreta. Incorreta também está a alternativa C, né? E nós vamos analisar para você, porque a alternativa diz assim: o texto conclama seus possíveis leitores a eliminar os focos de acúmulo de água. Então, quem conclama, percebam, quem conclama alguém. Quem são essas pessoas? Seus possíveis leitores. Então, quem conclama alguém a fazer alguma coisa, né? Que coisa é essa? Eliminar. Então, aqui eu tenho o verbo eliminar. E eu já falei lá no comecinho desta videoaula que diante de verbos, diante de ação, não ocorre crase. Então, fixe na sua memória. Diante de verbos, ok? Diante de verbos não ocorre crase, porque o verbo não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Beleza? Tá? Então, neste caso aqui, o acento indicativo de crase está sendo empregado de maneira incorreta, porque aqui não ocorre crase, ok? E, na verdade, esse a aqui é apenas a preposição, porque quem conclama alguém. Quem são essas pessoas? Seus possíveis leitores. A quê? A eliminar. Então, esse a aqui é apenas a preposição a. Maravilha? Tá? Espero que você tenha entendido. A alternativa D também está incorreta. O texto remete a. Remete a. A quê? Certa urgência. Então, a palavrinha aqui certa, né, a expressão certa urgência, ela não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. E, na verdade, esse a aqui, da mesma forma que aqui, né, é apenas a preposição a. Porque quem remete a alguma coisa. Remeteu a quê? Certa urgência, tá? Então, o termo regido aqui, ele não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Beleza? Está equivocada também a alternativa eco, porque ela diz assim: o texto dá destaque a uma necessária eliminação dos focos de acúmulo de água. Então, quem dá destaque a alguma coisa. A quê? Uma necessária eliminação dos focos de acúmulo de água. Então, eu tenho aqui também, né, a preposição a, né? E aqui eu usei o artigo, né, indefinido uma aqui, né? Beleza? Então não há fusão do a preposição com o a artigo, a, né? O a é artigo definido feminino, portanto aqui o acento indicativo de crase está sendo empregado de maneira incorreta também. Então na 18ª questão da prova de 2015, né, questões de língua portuguesa, a alternativa correta é a alternativa alfa. Maravilha? Então vamos lá, né, resolver agora a questão número 18, só que desta vez da prova de 2017, que diz assim: o acento indicativo de crase está empregado corretamente em, né? Então, percebam, ele não fala se ocorre ou não crase, ele fala
o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Para estar empregado corretamente, é óbvio, é claro que deve ocorrer a crase. E o que é crase? É a fusão do a preposição mais o a artigo. Ou, né, o a preposição mais o a dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo que nós já falamos para vocês anteriormente. Então vamos lá. O personagem evita considerar a internet responsável por suas atitudes. Analisem comigo. O personagem evita considerar. Considerar o quê? A internet responsável por suas atitudes. Então esse a aqui é apenas o artigo, ó, porque internet é um substantivo do gênero feminino que aceita a anteposição do artigo definido feminino a, enquanto que aqui o personagem evita considerar. Então o termo regente aqui, que é o verbo considerar, ele não é regido pela preposição a. Aliás, ele não é regido por preposição alguma. Tá? O seu complemento se dá sem a utilização de nenhuma preposição. Ora, se eu não tenho nenhuma preposição, evidentemente não vou ter aí a preposição a. Então, esse a que aparece aqui é apenas o artigo definido feminino a, que acompanha o substantivo do gênero feminino internet. Então, esse a aqui é apenas o artigo, o acento indicativo de crase está incorreto, porque aqui, neste caso, não ocorre a fusão de dois as. Beleza? Então, vamos lá. Alternativa B. O personagem reconheceu que já tinha uma propensão a jogar o tempo fora. Eu falei e vou repetir. Não ocorre crase diante de verbos. Eu tenho aqui o verbo jogar. É claro, né? O personagem reconheceu que já tinha uma propensão. Quem tem propensão a alguma coisa. A quê? Jogar o tempo fora, ok? Então, o termo regido aqui, que é o verbo jogar, jogar o tempo fora, ele evidentemente não aceita e a anteposição do artigo definido feminino a, e este a que aparece aqui é apenas a preposição a, que rege, né, aqui o nome propensão, porque como eu falei, quem tem propensão a. Aqui, jogar o tempo fora. Então aqui não há a fusão do a artigo com a preposição, portanto não ocorre crase, e o acento indicativo aqui de crase está sendo utilizado de maneira incorreta. Vamos lá. O personagem tinha um comportamento indiferente a qualquer influência da internet, né? Então, vamos lá, né? Essa alternativa aqui, ela está incorreta também. Ó, o personagem tinha um comportamento indiferente a qualquer influência da internet. Quem tem um comportamento indiferente, tem um comportamento indiferente a alguma coisa. Beleza. A quê? Qualquer influência da internet. Então, qualquer influência da internet, que é o termo regido, ele não exige aqui a anteposição do artigo definido feminino a, ok? E esse a que aparece aqui é apenas a preposição, tá, exigida pelo termo regente. Ó, o personagem tinha um comportamento indiferente, tá? Quem é indiferente é indiferente a alguma coisa. A quê? Qualquer influência da internet. Então, a palavrinha aqui indiferente, que é o termo regente, ele exige a preposição a, mas o termo regido, que é qualquer influência da internet, não pede a anteposição do artigo definido feminino a, portanto aqui também não ocorre crase. Maravilha? Tá? Então vamos lá, né? A alternativa D também está incorreta, porque ela diz assim: o personagem refere-se a uma maneira de se portar com relação ao tempo. É claro, né? Quem se refere a alguma coisa. Se refere a quê? Uma maneira de se portar com relação ao tempo. Então, esse a que aparece aqui, evidentemente, é apenas a preposição a, e obviamente, né, o termo regido é maneira de se portar com relação ao tempo, né, ele aceita aqui, ó, a utilização do artigo indefinido uma. Então, o personagem refere-se a uma maneira de se portar com relação ao tempo. Então, aqui é apenas a preposição a, não há fusão de dois as aí, evidentemente não é preciso fazer o uso do acento indicativo de crase. Beleza? Tá? E sobrou
o que para nós, né? Sobrou a alternativa eco, e ela que está correta, né? E vamos mostrar para você por que está correta. Ela diz assim: o personagem revelou a pessoa com quem conversava que jogava o tempo fora, né? Então, o personagem revelou. Quem revela, revela alguma coisa a alguém. Revelou a quem? A pessoa com quem conversava que jogava o tempo fora. Então aqui, o substantivo do gênero feminino pessoa, que é o termo regente, né, que é o termo regido, melhor dizendo, ele aceita a anteposição do artigo definido feminino a. E o verbo revelar, que é o termo regente, ele é regido pela preposição a, porque quem revela, revela alguma coisa a alguém, ok? Então, revelou a quem? A pessoa. Então, aqui eu tenho a preposição, que é exigido pelo verbo revelar, e tenho pessoa, né? E tenho a artigo, que é exigido pelo substantivo pessoa, substantivo do gênero feminino. Portanto, aqui ocorre a crase e o acento indicativo da ocorrência de crase está empregado corretamente. Então, aqui neste caso, a 18ª questão da prova de 2017 é a alternativa eco. Maravilha! Vamos agora resolver a 14ª questão da prova de 2017, que também faz aí, né, exige, melhor dizendo, o conhecimento sobre a utilização do acento indicativo de crase ou não. E a questão diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do texto a seguir. Então, ela quer que nós busquemos aqui a alternativa em que a sequência apresentada preencha corretamente e respectivamente, ou seja, este A aqui deve cair no primeiro quadrinho, esse outro A aqui ou qualquer outros deles, a gente vai brincar aqui com você, cai no segundo e da última coluna aqui no terceiro. Isso quer dizer respectivamente. Então vamos analisar para você, ó. Quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento a presos. Tá? Então, olha, quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento. Quem faz um trabalho de atendimento, faz um trabalho de atendimento a alguém, né? Obviamente, né? Então, aqui, o termo regente atendimento, né? O termo regente atendimento, ele pede, né, a preposição a, beleza? Ele pede. Mas, vejam bem, a quê? Né? Atendimento a quem? Presos da casa de detenção. Então eu tenho aqui a palavra presos, que é um substantivo do gênero masculino, que inclusive está no plural, né? E é claro, se é um substantivo do gênero masculino, ele não vai aceitar a anteposição do artigo definido feminino a. Portanto, né, não há a fusão, né? Não há a fusão do a, preposição, com o a, artigo. Portanto, não ocorre crase nesse ponto. Então, baseado nessa informação, olha, eu já elimino aqui, né, a alternativa C e já elimino também a alternativa A. Por quê? Não ocorre crase nessa primeira lacuna aqui. Beleza? Então, eu vou trabalhar apenas com a alternativa A, ok? Com a B e com a D. Tudo bem? É dessa maneira que você tem que buscar aí a resolução de uma questão dessa natureza aqui. Então, vamos lá. Quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento a presos da casa de detenção em São Paulo, o médico oncologista Drauzio Varela chega ao fim de uma trilogia com o livro Prisioneiras. Depois de Estação Carandiru, 1999, que mostra a entranhas, né, ou que mostra as entranhas daquela que foi a maior prisão da América Latina. Então vamos lá. Depois da Estação Carandiru, que mostra o quê? As entranhas. Então eu tenho aqui o verbo mostrar, né? Vamos lá, que é o termo regente. Quem mostra, mostra alguma coisa. Mostrou o quê? As entranhas. Então, o termo regente aqui, que é o verbo mostrar, ele não é regido pela preposição a. Ora, se ele não é regido pela preposição a, não vai ocorrer a fusão da preposição a com o artigo a, que é exigido, é claro, pela palavrinha entranhas, tá? Que é um substantivo do gênero feminino, está no plural. Então, que mostra as entranhas. Então, esse as que aparece aqui, trata-se apenas do quê? Do artigo definido feminino a,
que vem antes da palavrinha entranhas, que é uma palavra do gênero feminino. Então eu tenho aqui o as, né, o a no plural. Então eu tenho aqui a alternativa A, né, o as no plural. A alternativa B, eu tenho o as no plural. No entanto, aqui na D, né, que a gente estava aceitando, eu tenho o as no plural, só que com acento indicativo de crase. Então eu elimino também, né, a alternativa D. Então eu elimino a C, ok? Eu elimino a D, né, belezinha? Eu elimino a D agora porque está aqui com o as no plural, mas com acento indicativo de crase. E ele já tinha eliminado a E, conforme nós falamos para vocês. Maravilha? Então vamos lá. Depois D, né, depois de Estação Carandiru, que mostra as entranhas daquela que foi a maior prisão da América Latina. Né? Foi o quê? A maior. Então, esse A que aparece aqui é apenas, né, o A artigo, porque daquela que foi a, né, que foi o quê? A. Então, o verbo aqui ser, ele não é regido pela preposição a. Ok? E esse A que aparece aqui é apenas o A artigo que antecede a expressão a maior prisão, ou seja, a prisão da América Latina, a maior prisão da América Latina. Então aqui é apenas a, ou melhor, o artigo a. Beleza? Então dessa forma nós entendemos, né? Vai ficar assim, né? Ok? E obviamente, né, a alternativa correta é a alternativa alfa, a A, e portanto as demais, conforme nós analisamos para vocês, está equivocada também, tá? Então você deve, né, a pessoa lá em 2017, quando realizou essa prova, aqueles que assinalaram aí a alternativa A acertaram a questão. Beleza? Vamos agora resolver para você a questão de número 13, que é da prova de 2018, que ela diz o seguinte, né? Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Então vocês percebam que, independentemente das provas, né, o enunciado do exercício é sempre o mesmo. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Então vamos analisar para você, né? A alternativa A diz assim: o garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. É claro, quem prefere ver desenhos a alguma coisa. Então esse a que aparece aqui, o termo regente preferir, ele é regido pela preposição a. Só que o verbo brincar, que aparece aqui, ele não aceita a anteposição do artigo definido feminino a, portanto não ocorre crase. E eu já falei, diante de verbos não ocorre crase. Repetindo, diante de verbos não ocorre crase, portanto a alternativa A está equivocada. Maravilha? A alternativa B está correta, por quê? O garoto passou o sábado assistindo à televisão. O verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de enxergar, ele é regido pela preposição a. Beleza? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. A quê? A televisão. Ok? Se eu trocasse televisão por uma palavra do gênero masculino, daria a expressão ao. O garoto passou o sábado assistindo ao filme. Ok? Então, o verbo assistir aqui, neste caso, ele é regido pela preposição a. E que vai se fundir, né, com o artigo definido feminino a, que antecede o substantivo do gênero feminino televisão, né? Então, assistindo à televisão. Então, o verbo assistir, termo regente, é regido pela preposição a. E televisão, termo regido, aceita a anteposição do artigo definido feminino a fusão desses dois as, portanto, aqui o acento está indicando a ocorrência de crase e o emprego dele, portanto, está realizado corretamente. Maravilha? A alternativa C, ela está errada. Ela diz assim: o garoto prefere desenhos animados a filmes ou jogos. Então eu tenho aqui, né, quem prefere alguma coisa a, né, outra coisa. Então aqui, na verdade, o verbo preferir, ele é regido pela preposição a. No entanto, filmes ou jogos são substantivos do gênero masculino. Portanto, eles não aceitam a anteposição do artigo definido feminino a, portanto, aqui não há fusão, portanto, não ocorre crase e o acento indicativo de crase aqui está sendo utilizado de maneira incorreta. A alternativa D também está incorreta porque ela diz assim: o garoto gosta de assistir a desenhos animados, né? Então vamos lá. O garoto gosta de assistir
a, né? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assiste o quê? Desenhos animados, né? Beleza? Né? Assistir a quê? Desenhos animados. Então, desenhos, novamente, aqui eu tenho um substantivo do gênero masculino, portanto, ele não aceita a anteposição do artigo definido feminino a, portanto, este a que aparece aqui é apenas o a, preposição, não há fusão, e assim o acento indicativo de crase aí está sendo usado de maneira incorreta, porque neste caso não ocorre crase, como não ocorre também na alternativa E, que traz: o garoto perguntou a seu amigo se ele queria ver TV. Eu tenho aqui pronome, né? Um pronome possessivo, né? Então, a gente já brincou lá, diante de pronome, crase passa fome. E quiçá ainda diante de um pronome do gênero masculino, ela seu amigo. Portanto, né, essa alternativa aí, ela está errada também, e a alternativa correta é a alternativa B, B de bola. Beleza? E aqui eu coloquei para você, só para memorizar, né, para que você possa memorizar. Lembra daquela música Ciranda e Cirandinha, quando a sua mãe, né, a titia ou a irmã mais velha cantava para você, né? A gente vai brincar aqui com essa música no mesmo ritmo de Ciranda, Cirandinha. E a música diz assim: cara a cara, não tem crase, isto é fácil de guardar. Com palavra repetida não se deve crasear. Não se deve usar a crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Dona, senhora, senhorita fazem caso genial. Assanhadas vêm aceitam, o artigo é fatal. Nome próprio masculino, uma crase aceitará, se com moda ou maneira antes eu puder falar. Casa própria a do falante me rejeita o artigo, e se isso acontece, crasear eu não consigo. Se há um complemento e é nominal, é só ter o feminino e praticar normal. O objeto indireto faz um caso decisivo, se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Beleza? Então, aqui nós temos, né, grande parte das regras quanto ao uso correto ou não uso do acento indicativo de crase. Eu falei: cara a cara não tem crase. Lá no começo eu falei, né? Então, entre palavras repetidas, não tem crase, né? E ele fala: isto é fácil de guardar. Com palavra repetida, não se deve crasear. Não se deve usar a crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronome pessoais, né? Então, não se deve usar a crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Lembra daquela questão, a moda de, né? Tá aqui, né? Apesar da palavra aparecer, né, ali no gênero masculino, né? Quando aparecer aqui a expressão a moda de, eu vou acabar usando, né, o acento indicativo de crase. Agora, diante de pronomes, tá, pessoais, diante de palavras masculinas, eu não vou fazer o uso de crase, ok? Agora, quais são esses casos especiais? Por exemplo, aqui, diante do pronome pessoal dona, senhora e senhorita, ok? Aí nós vamos fazer o uso, né, do acento indicativo de crase, porque ocorre crase, a fusão dos dois as, do a preposição com o artigo, diante desses pronomes. Ele brinca aqui: dona, senhora, senhorita fazem caso genial. Assanhadas vêm aceitam, o artigo é fatal. E um outro caso aqui também, né, diante do pronome possessivo sua, né, é minha, aí há uma alternativa, né? É um caso que você pode fazer uso ou não do acento indicativo de crase, é um caso facultativo. Beleza? Aqui, casa própria, a do falante, rejeita o artigo, ok? E se isso acontece, crasear eu não consigo. No entanto, quando, né, a palavra casa ela vier determinada, aí sim ocorrerá a crase. Se há um complemento e é nominal, é só ter o termo feminino e praticar normal, né? Lembra que o bebê tem alergia à vacina, né? Então, vacina é um substantivo do gênero feminino, né, que complementa, né, o termo regente, que é alergia. Então, aqui neste caso, a crase vai acontecer. Objeto indireto faz um caso decisivo, se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Então, vamos lá, né? Ele foi a aquela cidade, né? Então, ele foi a
Bahia. Então o verbo ir, né, é o termo regente, ele foi a. Bahia, que é o complemento, né, do verbo ir, né, no caso, ele pede a interposição, né, do artigo definido feminino a. Então é o objeto direto, né, é o objeto indireto, melhor dizendo, do verbo ir, portanto ocorrerá a crase. Então objeto indireto faz um caso decisivo, se ainda vem trazendo qualquer termo feminino, no caso aí Bahia é um substantivo do gênero feminino, um termo do gênero feminino, portanto, neste caso aí ocorre a crase. Então, brinca aqui com essa musiquinha, né? Lembra? Né? Ciranda, cirandinha, aquele ritmo lá. É uma maneira de você brincar e memorizar aí quando se deve ou não utilizar o acento indicativo de crase. E dessa forma, nós vamos chegando ao final desta explanação sobre a utilização do acento indicativo de crase. Eu espero ter sanado dúvidas que porventura você tinha, ajudado, né, na sua formação, na sua preparação e contribuído de alguma forma para que você chegue lá na prova em mais, né, ou melhor, com melhores condições de acertar as questões, sobretudo questões envolvendo a utilização ou não do acento indicativo de crase. Beleza? Um forte abraço para você, tudo de bom. Eu sempre digo, perseverar é preciso, persevere bastante, estude, tá? Estude, faça a diferença e conquiste a tão sonhada vaga como soldado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E para finalizar, eu quero pedir novamente a você que, se você não fez isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei para que nós possamos fortalecer, né, este meio aqui de comunicação, este canal, e criar condições para que estas informações cheguem a um número maior de pessoas. Maravilha? Um forte abraço a você, um beijo carinhoso no seu coração e nós nos veremos no próximo vídeo. E lembre-se, perseverar é preciso. Nunca desista dos seus sonhos. Acredite, você pode, você é capaz.